Seja muito bem-vindo ao nosso 23º episódio da nossa leitura em Apocalipse. E hoje eu quero ler com você o capítulo 18 ao 19, verso 5 de Apocalipse, onde você e eu vamos ver as 7 cenas da queda da Babilônia. E uma coisa que a gente tem aprendido em Apocalipse ao longo dessa jornada de 4 ou 2 anos é que, na verdade, você não pode ler Apocalipse, o livro de Apocalipse, de uma maneira corrida. Você não pega o capítulo 1 e aí ele vai contar uma história como um livro comum que terminaria lá no capítulo 22. Na verdade, Apocalipse ele é meio que escrito num espiral. Imagine essa cena. Você tem aqui uma imagem montada e aí, de repente, ele vai recontar essa imagem, mas um pouco mais com detalhes. E aí, então, ele vai contar de novo essa cena sob uma nova perspectiva, só que ainda mais com detalhes. Então, ele vai construindo uma cena que mostra caos. Apocalipse é um livro sobre caos. Mas esse caos, ele não é deixado. Esse caos, ele não é no sentido de que perdemos o controle. É um caos soberano. Porque é um caos que, ainda que haja tanta tensão, mas o Senhor está no controle, o Senhor é soberano sobre esse caos. Então, dentro desse ciclo, onde ele vai contando e recontando, ele por muitas vezes vai usando, por exemplo, a imagem do 7. O 7 tem a ver com totalidade, tem a ver com a plenitude. Então, tem a ver com um começo e um fim, mas tem a ver com um todo. Então, aqui, por exemplo, no nosso texto, você vai ver que ele vai falar, ou ele vai montar diante de nós, 7 cenas da Babilônia caindo. E aí você pode falar, mas que Babilônia? Babilônia não era um negócio que estava lá na Bíblia, em Gênesis 11. Sim, mas a Babilônia, ao longo da Bíblia, ela tornou um significado muito maior que representa as nações que odeiam a Deus. Então, Babilônia aqui não se trata de uma nação específica, alguma coisa específica, mas a Babilônia ela é um retrato de todos aqueles que vivem contrário a Deus, que vivem não pelos valores de Deus, mas pelos valores da Babilônia. Não vivem de acordo com um Deus que reina, mas eles querem reinar sobre esse lugar que então o Senhor chama de Babilônia, que é a cidade dos homens. A cidade é onde Deus não tem espaço. A cidade, figuradamente, onde eles levantam uma torre para que o nosso nome seja glorificado. Então, Babilônia toma uma forma muito maior aqui em Apocalipse, pois ela representa todos os povos, as nações, o ser humano que se rebela contra Deus e que irá se rebelar até o final dos tempos. Então, Babilônia é esse lugar onde as pessoas não querem se arrepender de seus pecados, da sua imoralidade, da sua incredulidade, da sua blasfêmia, então irão abraçadas com o julgamento final. E aí é nesses 2 capítulos, 18 e 19 até o verso 5, que você vai ter essas 7 cenas mostrando como que se dará o desdobramento, o julgamento divino contra essa cidade que não há espaço para Deus e para o seu povo. Então, assim, só para você ter uma ideia, ali para frente, no finalzinho, você vai ter uma Nova Jerusalém. Nova Jerusalém nada mais do que esse lugar onde a gente chama de céu. É um pouco irônico, porque céu pra gente, você olha para cima, mas quando João vê o novo céu e a nova terra, a gente vai chegar lá, talvez daqui uns 5 anos, o novo ali não é que havia algo novo, nunca feito, nunca visto, mas é no sentido de um lugar que foi reformulado. Então o que a gente tem aqui diante de nós é como se a gente estivesse numa transição da Babilônia para a Nova Jerusalém. A gente pode dizer assim, hoje nós vivemos nessa Babilônia. Hoje nós vivemos, experimentamos os valores dessa Babilônia contra o Senhor, contra a nossa fé, contra aquilo que a gente acredita. Então, essas cenas, elas vão montando esse julgamento final que o Senhor dará, para que a terra, então, com muito cuidado, possa ser limpa de toda essa imoralidade babilônica para a experiência da Nova Jerusalém. Então, é essa transição aqui, é o Senhor varrendo a imoralidade, varrendo tudo aquilo que é contra ele, para que essa experiência da Nova Jerusalém, desse céu que será aqui, mas tudo completamente transformado e glorificado, possa ser esse lugar de paz, esse lugar de calmaria que você e eu tanto desejamos experimentar pela eternidade. Então, vamos começar com a primeira cena
dessa queda para a gente começar a construir essa imagem e perceber como ele vai terminar lá no final. A primeira cena é um anjo anunciando a queda da Babilônia, do verso 1 ao 3. Ó, leia comigo. Depois disso eu vi outro anjo que descia do céu e tinha grande autoridade. E a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo e antro de toda ave impura e detestável. Então veja que ele já começa anunciando: caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Ela vai se tornar uma habitação de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que figura o mal, de tudo aquilo que é terrível aos olhos humanos. E aí ele começa a descrever no verso 3 dizendo: por quê? Por que o Senhor vai trazer juízo contra a Babilônia, contra a cidade dos homens, contra a cidade onde Deus não cabe? Verso 3, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, viveram pela Babilônia, viveram pelos valores da Babilônia. Veja como a Babilônia ela tem um significado cada vez mais profundo. Não é só a cidade dos homens, onde não cabe Deus, mas é a cidade onde se prostitui, é a cidade onde os homens vão vivendo por esse vinho, essa imagem da embriaguez, do prazer, tudo aquilo que remonta essa ideia de que vamos viver na intensidade da nossa carne, dos nossos desejos, daquilo que realmente satisfaz o homem. Então os reis da terra se prostituíram com ela, os governantes, os poderosos, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Imagine uma luxúria. Imagine essa cena onde a cidade dos homens ela vende uma coisa do prazer, ela vende essa ideia de que os homens se satisfaçam e ao mesmo tempo eles se prostituem, eles enriquecem diante da injustiça que permeia os valores dessa cidade. Mas veja que o texto começa mostrando uma coisa muito, muito singela, mas muito poderosa. Um anjo brada com uma voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ainda que a Babilônia ela pareça ser uma ameaça contra o Senhor, contra a igreja, contra os que creem, contra o povo do Senhor, primeiro, ela tem um fim. Ela vai cair. A Babilônia não é soberana nem eterna. Pelo menos não na sua falsa vanglória. E essa voz poderosa desse anjo é como se estivesse pretendendo sugerir que existe uma soberania muito maior. Existe um toque muito divino do Senhor enviando esse anjo para dizer: por mais que vocês acham que são soberanos sobre tudo e vocês são eternos, desculpa, mas vocês vão cair. Tudo aquilo que você possa imaginar e que vai contra o Senhor e que tira o Senhor de cena e que diz: olha, aproveitemos a vida de uma maneira onde não há limites. As injustiças que a gente vai vivenciando, as situações horripilantes, por mais que possam parecer não haver julgamento, por mais que pareçam que elas estão vencendo e que o bem parece nunca ter voz, esse anjo mostra a voz da justiça dizendo: agora caiu. Então essa é a primeira cena. A Babilônia cai. E aqueles que enamoram, que se embriagam com o seu vinho, caem junto. E aí a gente já vai para a segunda cena, porque a segunda cena é uma ordem para a gente deixar a cidade, para a gente deixar a Babilônia. Olha só que coisa fantástica, do verso 4 ao 8. Então ouvi outra voz do céu que diziam: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Veja a angústia divina. Saiam dela, fujam dela. Mas quem? Povo meu, porque vocês não pertencem a esse lugar. Então, que as coisas celebradas e valorizadas na Babilônia não encontrem eco no coração de vocês. Não encontrem lugar, não criem raízes no coração de vocês. Mas fujam, saiam. E tem que sair mesmo. Não é nem evitar, não é nem tolerar. É não estar presente com o coração, com a mente, com a vida nos valores da Babilônia. Por quê? Olha o verso 5. Porque os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Essa figura é lá de Gênesis 11, a Torre de Babel. Ele está dizendo: olha, o Senhor não suporta mais o pecado da Babilônia.
os pecados alcançaram o céu, e aí o Senhor vai dizer assim no verso 6, que eles serão retribuídos na mesma moeda. Pague-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza, fome e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Olha esse texto, que coisa forte. Fujam, fujam, por quê? Porque cada um receberá aquilo que tem plantado nessa vida. E aí que está o grande perigo da Babilônia, porque a Babilônia tenta criar uma cultura da Babilônia. E aí o Senhor diz, fujam dessa cultura. Por quê? Porque caso vocês queiram viver numa sociedade onde não há espaço para Deus, então eu vou entregar vocês numa eternidade onde não há espaço para Deus. Deixa eu colocar isso de uma maneira mais simples. O inferno, ele se torna um lugar terrível. Não é porque tem demônios e Satanás e todas aquelas coisas. Mas o inferno, ele se torna um lugar terrível porque a presença de Deus não estará lá. Não haverá um pingo de graça. Então isso faz com que o inferno seja inferno. E isso também remonta de que já que nós queremos construir uma sociedade sem Deus, então o Senhor está dizendo, deixa eu mostrar para vocês como será uma eternidade sem Deus. E aí essa eternidade sem Deus, não há vida, só há morte. Não há alegria, só há tristeza. Não há fartura, só haverá fome. Não haverá graça, mas só fogo que a consumirá. É descrito aqui 4 pragas contra a Babilônia. E esse é o lugar do grande tormento eterno, porque ele está dizendo, já que vocês querem viver pelo prazer de vocês, eu vou deixar. Não existe nada pior do que você ter um Deus que ele simplesmente diga assim, já que vocês querem viver de acordo com aquilo que vocês querem construir, eu vou deixar com que vocês construam esse lugar, e aí onde então se torna esse lugar onde eles terão aquilo que desejam. Embora a gente saiba que o que eles desejam de uma sociedade sem Deus é um absurdo. Por quê? Porque se torna um inferno, um lugar onde Deus não habita. Então essa é a segunda cena, mas fique esperto porque tem umas divisões dentro dessas cenas. Porque agora nas próximas 3 cenas é como se a gente tivesse 3 lamentações. 3 lamentações pela grande Babilônia. E essas lamentações, elas acontecem de dentro desse lugar. De dentro daqueles que estão sofrendo esse terremoto espiritual da Babilônia desmoronando. E aí, olha só, o primeiro desses 3 lamentos, a gente chama de lamentos fúnebres. São daqueles que se enriqueceram, que são os reis da terra. Olha aqui, e essa é a terceira cena, verso 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão, ai, ai a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa. Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Quando eles olharem para a destruição, o incêndio, toda essa imagem de caos, de julgamento, eles vão dizer, ai de nós. Nós nos enriquecemos com essa cidade. E aquilo que parecia ser tão glorioso, tão poderoso, tão sólido, está desmoronando. E aí a 4ª cena, que é o lamento dos comerciantes. Olha só, verso 11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens, e corpos e almas de seres humanos, eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela. E chorarão e se lamentarão, gritando, ai,
A grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Consegue ver? Toda essa relação de comércio, de produção, de criação, de fazer, tudo aquilo que fazia sentido para eles, que era o único sentido do que era sobre ter, tudo isso foi arruinado. E ele enfatiza em apenas 1 hora, como se fosse assim, num estralar de dedo. Mas aí então entra na quinta cena, para fechar esses 3 lamentos, que são os capitões e marinheiros. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios, e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a essa grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça. E lamentando-se e chorando gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperam todos os que tinham navios no mar. E em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. 3 lamentos fúnebres de pessoas que estão dentro da cidade. E aonde que eu quero chegar? Talvez a grande questão aqui, nessas 3 cenas, nesses 3 lamentos, seja que quando você lê cada uma delas, perceba que o Senhor está mandando julgamento e juízo, e em nenhum momento, nenhuma dessas imagens, ou essas pessoas, né, vamos assim dizer, caracterizada como os capitães e marinheiros, e os comerciantes e os reis, perceba que em nenhum momento eles lamentaram o pecado deles. Em nenhum momento eles disseram assim: poxa vida, né, que Deus nos perdoe pela luxúria, pela imundícia em que nós vivemos. Todos eles lamentam por quê? Porque perderam algo. Eles não lamentam e nem reconhecem o senhorio do Senhor, eles não reconhecem que eles são, mas eles só reconhecem que eles perderam. Então consegue ver como aqueles que são condenados pela Babilônia, até mesmo quando eles experimentam um juízo, eles não reconhecem o Senhor, eles não reconhecem a pequenez deles. A única coisa que eles reconhecem é que eles perderam algo que a grande Babilônia fornecia para eles. E aí olha só como desses 3 lamentos fúnebres de quem está vivendo a Babilônia, a essência, a experiência da Babilônia, a cultura da Babilônia, veja essa antítese daqueles que estão experimentando essa realidade, mas com o Senhor. Olha o verso 20: celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Veja o contraste que a gente tem aqui. Celebre a ruína dessa cidade, porque vocês sofreram na mão dela. E em cada canto dessa cidade babilônica, houve uma história de sofrimento. Em cada canto dessa cidade, houve uma história de opressão. Houve uma história de injustiça. Houve algum lugar onde esse lugar o Senhor não cabe. Esse lugar a igreja não cabe. Esse lugar o povo do Senhor não cabe. Mas celebrem, porque chegou o dia do juízo de Deus contra toda impiedade e injustiça que nós vivemos. Então veja que o texto deixa muito claro dizendo: foi Deus que a julgou, porque é do Senhor essa vingança. É do Senhor essa retribuição. Então nós celebramos porque o Senhor está destruindo os seus inimigos e nós estamos com Ele. Então por isso que nós celebramos, mas não num tom de vingança, mas num tom de que agora a glória do Senhor não vai ser roubada. Agora nós vamos viver ainda nessa transição para Nova Jerusalém, mas agora a nossa cidade vai ser a cidade do Senhor, não a cidade dos homens. E aí então ele vai entrar na 6ª cena. A 6ª cena agora é a destruição da Babilônia. Olha, do verso 21 até o verso 24. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio som de arpista, dos músicos, flautistas, tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrada sangue de profetas e de santos,
e de todos os que foram assassinados na terra. Deixa eu ler essa parte final do verso 24. Nessa cidade babilônica foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Isso aqui pode ser literal ou isso aqui também pode ter um valor simbólico. Porque talvez num contexto mais positivo, a gente não vai morrer pela nossa fé, nem derramar sangue por causa da nossa fé. Pelo menos não literal. Porque a perseguição, o sofrimento, as injustiças que a gente passa, às vezes, por conta da nossa fé, é um derramar de sangue, é um assassinato na terra. Então aqui ele diz, ela será destruída, porque os filhos do Senhor sofreram perseguição. Então para entrar no céu, ou para ter experiência celestial, geralmente, mas assim, só geralmente, a gente precisa aprender a sofrer no meio das nossas Babilônias. Então eu espero muito que a tua Babilônia aí tenha um nome, que você possa ter a experiência dessa Babilônia, que você possa ter a triste experiência dessa Babilônia, mas quando você se sentir injustiçado, quando você se sentir que você não cabe, é porque você está no lugar certo. Mas fuja dessa Babilônia, ou em outras palavras, tira o teu coração, não deixe com que a tua mente seja alimentada, que a tua mente, a tua vida, o teu ser seja conduzido pelos valores da Babilônia. Ainda que a gente habite ela não pode habitar o nosso coração. Mas o que tem que habitar o nosso coração? E aí eu vou para a última cena. Que o que tem que habitar o nosso coração, mesmo vivendo com os pés na Babilônia, mas é manter o nosso coração e a nossa mente com hinos de louvor. Porque agora vão ser dados 3 hinos, 3 cânticos de louvor, para a gente sobreviver em meio às Babilônias, e a todo momento vão tentando tomar conta da nossa alma. Olha só a primeira canção, capítulo 19, verso 1 a 3. Depois disso, eu vi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez, a multidão exclamou, Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Olha que lindo esse cântico da multidão. Aleluia! Louvamos ao Senhor porque Ele está trazendo salvação para nós, ao nos mostrar que o mal não prevalecerá. Que a Babilônia, por mais que ela tenta nos seduzir e arrancar a nossa alma, a nossa carne, ela vai sucumbir para sempre sobe a fumaça. A sua destruição é notória, é clara, é nítida e é certa. Só que aí, depois da multidão, veja que os 24 anciãos e a criação cantam. Olha o verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram, Amém, Aleluia. Assim seja, toda a glória seja dada a Ti, Altíssimo. É maravilhoso isso aqui. Porque talvez, dentro daquilo que pode ser, é como se fosse a união da igreja do Antigo, a igreja do Novo, ou essa imagem dos crentes do Antigo, os crentes do Novo Testamento, nessa representação de 12, 12, 24. Talvez, como a gente já viu lá no comecinho, esses 4 seres viventes sejam uma representação da criação, alguma coisa assim. Mas o que interessa aqui é que eles também estão louvando o Senhor. Mas olha só como termina no verso 5. Então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Veja como termina com uma ordem. Você tem as 7 cenas da queda da Babilônia, e aí ele termina dizendo o quê? Não é para você ficar procurando algumas coisas curiosas dentro desse texto, não é sobre você criar algumas ideias malucas, é simples. Talvez se você me perguntasse o que esses 2 capítulos querem dizer, o 18 e o 19 até o verso 5, eu acho que eu responderia para você que esses são versos que eles querem inundar o teu coração com a glória de Deus, dizendo, apesar de ser tão tenso, o Senhor governa e o Senhor trará fim à Babilônia. E isso inundar o teu coração, essas verdades divinas, esse Deus soberano, esse Deus que controla, esse Deus que é justo, tudo isso enchendo tanto o teu coração ao passo que a tua boca começa a cantar hinos de louvor. Para mim, esses são versos que falam sobre isso.
se falam sobre louvar o nome do nosso Deus, porque ainda que os nossos pés estejam na Babilônia, os nossos corações estão em Cristo. Os nossos corações estão naquele que realmente venceu a nossa morte, aquele que vivenciou a Babilônia, nos tirando desse lugar, nos transportando do império das trevas para o seu reino de luz, o seu reino de glória. Então, por mais que os nossos pés estejam na Babilônia, os nossos corações estão em Cristo. Então a guerra final ela já foi vencida. A gente tem aqui um spoiler enorme de que nós vencemos, e o Senhor venceu, e aqueles que parecem triunfar contra Deus não vão triunfar. Mas as batalhas estão acontecendo e parecem que a gente está perdendo. Mas não se iluda. O nosso Deus é o vencedor. E junto dele, nós vencemos também as nossas Babilônias. Os nossos pés estão na Babilônia. A gente habita a Babilônia. Mas os nossos corações já aguardam a Nova Jerusalém, que logo, logo vai chegar. Que Deus abençoe você.